Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, hoje iniciando o capítulo 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Esse capítulo em especial não é necessariamente uma pergunta, da mesma maneira como o livro inteiro quase se constitui, mas é uma grande explanação sobre o tema que é considerações sobre a pluralidade das existências. E a pergunta, que não é uma pergunta, número 222 do Livro dos Espíritos, diz assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E o livro explica assim: nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Então, a questão que já foi tratada no final do capítulo anterior. O que a gente tende a chamar de Espiritismo ou doutrina espírita é só uma maneira de explicar efeitos naturais, a lei natural, aquilo que estabelece o funcionamento da natureza. Então é normal que, por consequência, esse conteúdo, vamos dizer assim, já estivesse disponível para toda a humanidade. Assim, quando a gente vasculha na humanidade as filosofias anteriores, desde muito tempo, a gente percebe conceitos de reencarnação, a gente percebe conceitos de comunicabilidade com a espiritualidade e com a própria concepção de Deus, né? Não é uma concepção nova, o Espiritismo parte desse princípio. Então a gente vai ver que o Espiritismo é só uma maneira diferente, mais organizada, vamos dizer assim, um compêndio de informações coletadas que tendem a refletir o funcionamento da natureza e do universo através dessas leis divinas, que é a maneira como Deus organiza o universo e faz com que as coisas funcionem, né? Continuando, diz assim: Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Em especial, quando a gente fala dos egípcios ou dos indianos, os indianos dá para se dizer que tem um estudo um pouco mais profundo. Existem alguns estudos que dizem que a cultura hindu, né, do Vedantismo, ela vem de idos de 30 mil anos antes de Cristo. Quer dizer, tem um pouco de discussão, 30, 20, 10, mas é sempre muito tempo anterior à vinda do Cristo para cá. E a gente sabe que nessa cultura já vinha a discussão, e faz parte do contexto dessa cultura, em reencarnacionismo. Os egípcios também tratavam a reencarnação, tanto é que a crença na vida pós-morte fazia com que os senhores, os faraós, se aguardassem ou preservassem ou planejassem a vida pós-morte, continuando considerando que eles levariam os bens, daí as pirâmides e todos os tesouros e os escravos que eram enterrados junto com os faraós, porque eles acreditavam na continuidade da existência da vida depois da morte. E isso é um fato bastante relevante e tão preocupante que eles gastavam recursos assim à vontade para preparar uma vida de pós-morte. Continuando, a ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramos. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que a ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola.
se não contiver algo de sério. Então, essa inspiração, por isso que ele comenta, né? Fala assim, por revelação ou por intuição, a gente sabe, e o Espiritismo trata disso de uma maneira bastante vasta, né? A mediunidade sempre existiu, desde que existiu e que a gente conhece do homem na Terra, né? Existem bastante evidências que mostram que o culto aos antepassados, a alguns seres especiais que já tinham uma comunicabilidade com a espiritualidade e consultavam os antepassados na medida de tomar decisões a respeito da guerra, ou de plantar, ou de colher, ou de migração de um lado para outro. Então isso era bastante comum. Então a mediunidade sempre existiu. O Espiritismo não inventou a mediunidade, só deu um nome para esse processo que já existe desde sempre. E acredito que não só na Terra, mas em outros planetas ou outras moradas, outros lugares onde existem espíritos mais anteriores a nós, que o planeta Terra, por exemplo, né? Esse princípio da mediunidade também existe, porque é uma lei divina e natural que cobre todo o universo. Em relação à metempsicose, comentado aqui, a metempsicose é o processo através do qual um ser poderia transmigrar de um reino para outro. Então você poderia ter uma vida como um homem, né? E na vida seguinte reencarnar como um macaco, ou como uma cobra, ou como um rato. Esse era o princípio da metempsicose, né? Então o processo de transmigração das almas para reinos diferentes, em vivências diferentes, a partir do que é consequência do que ele existiu, de como ele viveu nessa existência, né? Aí o Espiritismo começa a diferenciar um pouco, e a gente vai trabalhar um pouco essas questões durante a evolução do texto. Aí continua assim: assim, a ancianidade da doutrina, em vez de ser uma objeção, seria uma prova de seu valor. Ou seja, como esses conceitos vêm sendo carregados na humanidade de geração a geração, existe uma certa tendência de eles estarem sendo validados o tempo todo. Então, esses princípios da reencarnação, que se a gente partir do princípio que alguém inventou, que alguém intuiu isso, só uma ideia de uma pessoa não se propaga para as gerações seguintes, morreria naquela geração. Quando essa ideia se propaga e continua sendo carregada e toma um corpo de uma doutrina, de uma filosofia, existe uma grande validação, né? No sentido de comprovação que aquela ideia é uma ideia perene e por causa disso ela se mantém, ela se propaga e ela cresce. Então o fato de o Espiritismo utilizar esses conceitos só reforçam a validade do Espiritismo na medida em que esses conceitos são muito anteriores à própria codificação espírita. E de novo aqui, como ele considera a doutrina espírita, o que ele chama de doutrina espírita não é o espiritismo que foi codificado por Allan Kardec, mas sim essa existência do relacionamento com a espiritualidade que existe desde sempre, porque é uma característica natural, é uma característica da própria natureza. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de que os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Esse é um dos princípios básicos da alteração da mudança entre a reencarnação como metempsicose e a reencarnação tratada pelo Espiritismo. O Espiritismo considera que, e pela lógica a gente vai desenvolver isso um pouco mais, que não é possível que exista uma transmigração de um lugar, de um reino para outro, porque existem certas necessidades. Para chegar no reino nominal, você tem que ter um certo grau de evolução para ter alcançado o reino nominal. E uma vez no reino nominal, você não retroagiria para o reino animal, porque você já ganhou, conquistou, através do seu esforço, do seu conhecimento, conquistou sabedoria. Então essa sabedoria era muito melhor utilizada, continuando num processo de evolução constante. A lei da evolução, aliás, é uma das leis divinas e naturais que o Espiritismo considera. Continuando, portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles apresentam um ponto de vista mais racional
mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só nesse livro os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Como a gente disse, não é possível considerar que só os espíritas seriam salvos ou seriam portadores de um conhecimento da verdade absoluta. A verdade ela é disseminada para todo mundo, em todos os tempos, em todas as localidades. Então, existem espíritos avançados ou mais evoluídos em todas as localidades do globo. E esses espíritos que chegam a um patamar de conhecer as verdades absolutas, tentam traduzir essas verdades absolutas através da mediunidade para seres que estão ainda aqui encarnados, em desenvolvimento, de maneira que esse conhecimento possa ser utilizado para a evolução do ser, né? Então, não é uma exclusividade do Espiritismo. Isso já vinha sendo, é uma evolução, né? É uma continuidade de uma progressão. A gente sabe que para o aparecimento do Espiritismo, na época em que Kardec fez o estudo da codificação, vários seres, vários espíritos foram encarnados conterrâneos de Allan Kardec em várias localidades do globo, justamente para colaborarem com o processo da codificação. Várias mensagens foram passadas em lugares diferentes para que Kardec pudesse colher essas mensagens e analisá-las criticamente. Então existiam, como sempre existiu, espíritos mais avançados, em graus diferentes de avanço, cada um deles, dado o seu alcance de ter chegado a uma certa sabedoria, conhecedores de certas verdades que muitas vezes não são possíveis de serem colocadas para nós. O próprio Jesus Cristo deixa isso claro no Evangelho, quando ele comenta que não era possível que nem todos que tivessem olhos veriam, nem todos que tivessem ouvidos ouviriam. Embora as lições, as grandes verdades tivessem sido colocadas num ponto alto e não debaixo da escada, não debaixo do alqueire, né? Nem todo mundo conseguiria ver essas verdades, que é preciso um grau de evolução para conseguir chegar nesse ponto de entendimento de certas verdades. Os apóstolos, que eram aqueles que eram seus discípulos, que estavam lá aprendendo, não foram escolhidos à toa, porque ele pegou quem estava disponível, quem estava sem fazer nada, mas eram seres que já estavam preparados e combinados com essa evolução combinada antes da reencarnação, para que pudessem exercer esse papel. Então, quando Jesus seleciona os apóstolos, é porque ele os reconhece como sendo aqueles que estavam preparados para trabalhar nessa obra especificamente. Então, Jesus dava um tratamento, um ensinamento diferente para os apóstolos, porque ele reconhecia neles uma capacidade diferente e estava os preparando para a missão que viria a seguir, que era a divulgação. E por causa disso, eles conseguiam entender uma profundidade diferente dos ensinamentos do Cristo do que a população em geral. Continuando, talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Claro, é lógico, é pela mesma razão. Nem todos os espíritos estão no mesmo grau de conhecimento. Alguns concordam, outros não concordam. São ideias. Aqueles que ainda não alcançaram o nível de entendimento podem não compreender aquele aspecto que está sendo colocado e talvez difiram na forma ou difiram do jeito da colocação. E por causa disso, talvez acreditem na metempsicose, mesmo estando desencarnados. Então é necessário que a gente considere de quem a gente está ouvindo essas informações e que a gente use o crivo racional e lógico para poder entender esses ensinamentos e ver se eles fazem sentido, se para a gente eles calam mais fundo, se eles têm coerência e se servem para cada um de nós, né? Essas verdades, elas são colocadas em graus de evolução diferentes para que cada um de nós possa encontrar, dada a sua busca, a informação que precisa para dar o próximo passo na evolução. Então a gente vai crescendo e evoluindo paulatinamente na medida em que nós vamos nos capacitando a entender com profundidade diferente. E aí ele continua assim: examinemos de outro ponto de vista a matéria.
e abstraindo-se de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Vamos usar simplesmente o critério da lógica, vamos pensar sobre a matéria. Suponhamos que essa teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Deixa um pouquinho de lado a história do espírito. Não está falando de espírito agora. Coloquemos-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, o da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. Ou seja, vamos colocar e vamos avaliar simplesmente: existem várias vidas ou não? Existe simplesmente uma vida. As duas têm o mesmo peso, o mesmo valor, e vamos analisar logicamente cada uma das hipóteses diferentes, né? Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes basta de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar uma outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria e só com o pensarem e tenham que voltar à Terra. Quer dizer, alguns ficam muito bravos simplesmente o fato de ter que voltar. E aí ele continua assim: pergunte se viemos, apenas se imaginam que Deus lhes pediu um parecer ou consultou os seus gostos para regular o universo. O fato de você gostar ou não gostar não muda a verdade, não muda a situação. Você pode gostar ou não gostar. Assim, isso não quer dizer que a tua situação de gostar ou não gostar mude a maneira como as coisas são. Uma de duas: ou a reencarnação existe, ou ela não existe. Nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus permissão. Ou seja, se existir a reencarnação, não é o fato deles reconhecerem ou não a reencarnação, eles vão ter que passar pelo processo do mesmo jeito. Se não existir a reencarnação, ok, não existe a reencarnação, mas independe da ideia se eles aceitam e se eles acham viável ou não, porque o princípio natural existe. Afiguram-se os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se haja curado. Quer dizer, não basta você dizer: não, já sofreu bastante por hoje, não vou sofrer mais hoje, né? Não, aquilo que você tiver que passar, você vai passar. A doença, enquanto a doença existe, enquanto o processo está ali, existe o sofrimento. Enquanto existir o sofrimento, até que exista a cura. Enquanto não se alcançar o processo de cura, não é uma decisão pessoal de dizer: tá bom, chega de doença, não quero mais ficar doente agora, né? Não vou envelhecer mais, a partir de hoje eu vou ficar sempre jovem, né? Você querendo ou não querendo, a lei natural vai te levar por esse caminho, você aceitando ou não aceitando, né? Esse é o ponto. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver e reencarnarão. O fato de gostar ou não gostar vai acontecer, se tiver que acontecer, vai acontecer. Se essa hipótese for real, verdadeira, acontecerá. Não lhes adiantará rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão pelo que tem que passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais sinceramente serem examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam, que, se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados, saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Ou seja, a crença na reencarnação dá para a gente o controle da situação futura. Nós podemos escolher o que colheremos na sequência. Esse processo é muito mais lógico, é muito mais racional, na medida em que traz o poder para cada um de nós. Se passarmos a agir de maneira correta, sabemos que colheremos melhores coisas para frente. Se continuarmos a agir de maneira incorreta, só podemos colher coisas incorretas, sofrimento para frente. Então a decisão traz a decisão da consequência e do futuro para o espírito, para o indivíduo.
Suponhamos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas não se vão afogar num todo universal, onde perderão a individualidade como os pingos da chuva no oceano e que vem a dar-se quase no mesmo. É interessante porque existe até um efeito na psicologia que é essa configuração do perder a individualidade. Quer dizer, quando a gente fala do princípio da reencarnação e da evolução, a gente se coloca no patamar de algumas pessoas têm o medo da perda da individualidade, de se encontrarem em uma situação futura, depois da reencarnação, onde não se reconheçam mais. E isso as atemoriza tremendamente. É como uma gota d'água que cai no oceano e passa a fazer parte do oceano. Então, a perspectiva de perder a individualidade, de perder a pessoa do eu, né, são tão apegadas no eu que se atemorizam pelo fato de que uma evolução as levará a uma perda de individualidade, se tornar um todo global, a fazer parte de um todo, né? Esse é muitas vezes o medo que alguns indivíduos têm em relação à reencarnação. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitisse que ele seja idêntico para todos. Portanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Ou seja, por que você vai ser bom? Você vai praticar o bem para quê? Você pratica o bem porque você espera com o bem colher bons frutos adiante. Se não, se você não tem consequência, se as suas atividades aqui não têm consequência, não há por que ser bom ou praticar o bem. Então é melhor ser egoísta, fazer o máximo possível, converter em prazer aquilo que lhe vier à mão, né? Porque se a vida é finita e ela é curta, então eu vou utilizar daquilo que eu posso para poder me beneficiar. No íntimo a gente tem uma sementinha que nos diz que não, isso não pode ser verdade. Assim, nós temos uma certa tendência, um querer de fazer o bem. Por mais que uma pessoa esteja errada ou pratique o mal, ela sabe a diferença entre o mal e o bem. E sabe que está praticando a revelia, porque o seu íntimo, o seu interior, a leva na direção do bem. Mas ela se rebela em ir na direção do bem e escolhe fazer o mal, muitas vezes, prejudicar outras pessoas, e por isso sofre antecipadamente também. Então, esse princípio é um princípio interno, né? Então, continuando, por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora a custo do outro, uma vez que, por isso, não ficaria sendo melhor nem pior? Ou seja, se você não acredita numa vida futura, por que eu vou praticar o bem? Eu não vou ser nem melhor nem pior, eu sou o que sou. Só essa existência, então não tem por que consequência, não tem por que mudar a minha maneira de ser. Credes ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houver desfeito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Ou seja, se você aventa pela hipótese da eternidade, ou seja, da reencarnação de vidas sucessivas, já que você tem que viver pela eternidade, é melhor você praticar o bem ou se tornar o melhor possível para que essa eternidade seja a mais proveitosa possível, que tenha menos sofrimento, que você se livre daquelas mazelas que trazem a vida corporal, que trazem as dificuldades que a vida nos impõe. Mas porventura, tereis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que haja existido na terra, e pois, com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Nessa situação de querer alcançar a beatitude, um estado superior mais feliz para a eternidade, você acha justo que isso aconteça simplesmente num salto, uma decisão simplesmente? Onde não me parece justo, me parece que isso deveria ser feito através do esforço do desenvolvimento. Isso me parece mais justo, na medida em que cada um de nós vai alcançando dado o seu trabalho, dado o seu merecimento. Se fosse simplesmente possível escolher estar na beatitude, todo mundo estaria na beatitude. Então não tem sentido, não tem lógica e não me parece justo. Deus não seria justo, não teria o princípio da justiça, se assim Ele permitisse que simplesmente por uma decisão ou por uma existência a gente alcançasse a felicidade eterna
Eterna significa para toda a eternidade, né? Estar feliz para sempre e nunca mais sofrer nenhum tipo de problema. Então, continuando. Não, admitis então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os retrópodos. Ou seja, a gente olhando, a gente sabe de pessoas que são mais aprimoradas do que nós, que são mais elevadas do que nós, que são mais amorosas do que nós, que são mais trabalhadoras do que nós, que são mais inteligentes do que nós. Da mesma maneira como existem pessoas que talvez sejam menos inteligentes do que nós, sejam menos trabalhadoras do que nós, sejam menos aplicadas do que nós. Isso nos coloca numa posição de um distanciamento que é lógico que a gente não pode querer alcançar o mesmo estágio daquele que está mais avançado do que nós, não seria justo. Não seria justo também que aquele que está atrás de nós alcançasse um estado melhor do que nós, sem ter nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de trabalho. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermediária, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginar que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que adiante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Ou seja, quer alcançar um momento mais feliz? Esse tema é bastante longo, a gente volta para ele na semana seguinte, mas faz a gente refletir um pouco sobre esse convencimento próprio em relação à reencarnação e o serventia da reencarnação dentro da lei universal. A gente se vê na próxima semana. Até lá!